Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre os negócios ligados ao bem-estar e do impacto disso não só na economia, como também na sociedade. Um estudo realizado pela Gympass, uma plataforma de saúde e bem-estar, mostra que hoje quase 80% dos trabalhadores afirmam que pensariam em deixar uma empresa que não prioriza o bem-estar. A pesquisa foi realizada em 9 países com mais de 9 mil entrevistas, Arthur. É verdade. Inclusive, até a gente estava conversando antes do programa que eu falei para a Dalva que eu vi uma pesquisa que mostra na verdade, um livro que eu estou lendo sobre sonhos, que mostra os benefícios da soneca depois do almoço, né? E aí criaram até a Nap Room, né? Que é a sala de soneca. Da soneca. Do Mas bem, então soninho. vamos aqui voltar a conversar com nossas convidadas, a Marina e a Tatiana. Essa história aí que vocês falaram do mar é interessante, né, Dalva? Porque, como a gente estava conversando, esse serviço dos spas acaba sendo acessível para uma classe média que talvez a classe média baixa e a classe média baixa não tenha esse acesso. Né, às vezes não. E uma outra curiosidade a respeito do spa, como foi citada a questão das crianças e adolescentes, é que se esses serviços no passado eram muito direcionados ao público feminino, a gente já nota hoje uma diversificação nesse perfil, né? Vamos entender com vocês agora também nesse bloco um pouquinho mais sobre o que tem mudado no perfil que vai frequentar o spa. Sim, com certeza. Antigamente tinha assim, aquela ideia que quem recebia massagem eram as mulheres. E hoje, trazendo para a nossa realidade, esse tabu ele foi quebrado. Então, muitos dos homens, hoje, eles também procuram o spa. Os homens mais que praticavam esporte, né? Faziam hoje? Não, no passado, sim, uma massagem sim. relaxante. Né? Sempre procurava antes e depois da prática, né? Mas trazendo para hoje os homens, tanto os que fazem atividade física, como não, também procuram esse serviço. Agora, uma curiosidade, essas pessoas que procuram com esses sintomas aí de burnout, essas coisas todas, normalmente no corpo, onde é que se concentra esses sinais? Vocês falaram que o corpo fala, né? Onde se concentra isso? Em mim é no pescoço, eu já sei. Na realidade, existem tantos sinais que muitas das pessoas, quando elas deitam numa maca para receber a massagem, elas até relatam, nossa, eu sinto essa dor que eu nem sabia que doía. Já viu isso, né, Marina? Gente, como assim? Não entendi também. Como é muitos isso? pontos. Nós temos muito ponto de gatilho. Quando você coloca, né? Sim. Coloca, então, faz o toque. Na hora do deslizamento... Era uma dor velada. Justamente. Principalmente panturrilha e, em especial, o trapézio. Eu não sei se é porque vocês estão falando, mas eu estou sentindo aqui, acho que eu preciso relaxar. Que é justamente o pescoço, toda essa área aqui do trapézio, entendeu? Então, esse é um dos pontos que mais realmente as pessoas sentem. Eu estou lembrando agora que há uns 30 dias atrás eu fiz num spa que não foi o de vocês, porque eu não conhecia o de vocês. E quando a massoterapeuta tocou num ponto no meu corpo, eu gritei de dor. E eu nem sabia que estava sentindo dor nesse local. Então, tá aí. É porque isso também tem bastante influência da medicina oriental, né, da medicina chinesa. Então, a gente tem terapias orientais que falam exatamente desses pontos de tensão, como também da medicina Ayurveda, que é uma medicina milenar indiana, que é voltada justamente para o bem-estar, voltado para o simples, então que também trabalha com essa sensibilidade dos pontos de tensão, dos pontos de relaxamento. Então, para essas medicinas, né, para essas filosofias, você tem vários pontos, tanto na planta do pé, que é o que a gente chama de reflexologia, quanto nessa região do trapézio, que é a região do pescoço, na região craniana. E é por isso que o spa tem sido cada vez mais procurado, né, não só por mulheres, como homens, por crianças. Então, hoje a gente tem os rituais infantis, que a gente chama de rituais kids, tem os rituais pais e filhos. Então, assim, a gente recebe a família, recebe o pai, recebe a mãe, recebe os filhos, as crianças, ritual mãe e filha. Então, assim, grupos de amigas Agora, também. uma curiosidade, do ponto de vista médico, né? Esses pontos que a Tatiana falou, que são os pontos de dor, que às vezes você não conhece, onde essa dor é muito aguda, de fato houve um rompimento de fibra muscular ou não? Olha, tudo depende, porque assim, é preciso fazer uma avaliação, né, uma consulta
mais personalizada. Por quê? Porque muitas vezes esses pontos são pontos gatilhos para o desenvolvimento de uma fibromialgia, que é uma doença já reumatológica, para uma artrite reumatoide. São pontos que, se tratados, eles combatem ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para dor de uns nervos do que outros. Então, por isso é que esse olhar é um que eu defendo muito. Ontem, também esse mês, a gente, né, comemorou o Dia da Medicina Integrativa, porque essa medicina que eu acredito, por isso que no nosso caso do Grupo CHR, depois de 15 anos de clínica, né, de grupo médico, surgiu a ideia do SPA, porque a gente sentiu a necessidade de complementar essa atenção que a gente dava ao paciente de uma forma que cuidasse da mente, que tivesse outros elementos, justamente por isso. E outra demanda também que a gente tem notado um grande aumento são as demandas corporativas. Por quê? Porque a gente sabe, como foi falado aqui no programa, da síndrome de burnout. Tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que diz que no ano, em todo o mundo, são desperdiçados, vamos dizer assim, mas eu nem gosto muito dessa palavra, porque doença é doença, mas são desperdiçados 12 bilhões de dias de trabalho por doenças ocupacionais da mente. Burnout, esgotamento físico, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o que resulta num prejuízo de mais de 10 trilhões de reais. Né? Essa pesquisa, de dólares, 10 trilhões de dólares. Essa pesquisa está no Google de fácil acesso, então é importante as empresas pensarem na saúde mental, na saúde ocupacional dos seus funcionários. Mas vocês notam isso? Hoje é um cliente corporativo, de fato, em que as empresas encaminham? A gente percebe muito. A gente recebe bastante. Mas são o quê? As grandes empresas, né? Depende. De pequena, média a grande. Às vezes como uma premiação, às vezes como uma data comemorativa. Mas não para um tratamento terapêutico, né? Sistemático. Ainda não, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Assim, faz muito sentido pensar dessa maneira. Reconhecer que ela, de fato, essa modalidade laboral. Porque vamos lá, se a gente tem uma empresa e eu tenho uma mão de obra, se essa mão de obra adoece, eu tenho mais perdas. Muito mais prejuízos. Mais prejuízos do que porque a Marina está falando da questão da ansiedade, né, como uma doença mental. Se a gente está vivendo num mundo em que os empregos estão desaparecendo, né, as pessoas tendem a trabalhar mais para se justificar. Isso gera uma pressão muito grande, né? Sim. Acho que todos nós trabalhamos mais do que trabalhávamos há 20 anos atrás. Né? Mas isso já é um cenário que vem mudando, vem crescendo. O quê? Essa questão das empresas olhar para o seu colaborador e ver que hoje muitas pessoas dentro de uma empresa, algumas têm depressão, outras têm ansiedade. E claro, o gestor, ele percebe. Então, algumas das vezes, a gente percebe que isso vem crescendo. As empresas talvez ainda há um certo preconceito, né? Vocês têm falado dessa questão das terapias orientais, né? Parece que há uma integração agora com as terapias ocidentais, né? E as empresas, como são muito racionais, ainda enxergam isso de uma maneira muito prudente. Mas se a gente for parar para ver, as grandes empresas do Vale do Silício, as grandes multinacionais, elas têm já dentro da empresa uma academia de ginástica, sala de jogos, cadeiras de massagem, sala da aqui nós já temos algumas empresas que já têm, essas grandes empresas. Então, é um cenário que vem crescendo, que vem mudando. As empresas já têm esse olhar para os seus colaboradores. Como a Marina falou, tudo isso que é um complemento da empresa, porque como o Dalva falou também, se um funcionário, um colaborador adoece, a empresa, isso reflete na empresa. É uma coisa interessante, assim, eu sou praticante de meditação, eu não sou professor, não sou nada, né? Curioso. Curioso não, eu pratico porque é bom mesmo. Sim. E aprendi isso através da yoga. E recentemente um amigo meu, que é dono de um grande escritório aqui de advocacia, ele pediu que eu fosse dar uma palestra para os funcionários sobre os benefícios, né? Dessa meditação. E eu digo, olha só, eles estão se interessando. E olha, eles ficaram tão curiosos de como é que era isso, né? Porque isso tudo é muito mistificado ainda, né? Todo mundo acha que meditação é uma coisa, não é nada disso, né? Vamos pro próximo bloco, Dalvinha.
Pois é, a gente fica, eu às vezes fico pensando como é que vai ser fechar os olhos para meditar com 1000 coisas ali demandando Essa atenção. é a prática, é não pensar. As notas mentais se calam se a gente tentar meditar. É hábito. E o número de pessoas que procuram também o yoga cresceu muito. Sim. A gente tem Então, yoga. a gente tem mais um pautas. gancho aqui para levar essa conversa para o próximo bloco. A gente vai fazer agora mais um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com mais negócios na pauta.